Olá, boa noite a você que acompanha a programação da TVBE, mais uma vez aqui, pronto com você, no nosso TVBE Entrevista desta sexta-feira, dia 21 de abril de 2017, em ponto às 22 horas. Entramos no ar com você pelo canal 21, na cidade de Itajaí, de Navegantes, de Penha, de Pissarras, de Barra Velha, de Ilhota, de Luiz Alves. Muito boa noite, muito obrigado por você estar aí, nos recebendo na sua casa também, através do canal 17 da Via Cabo, na cidade de Itajaí, canal 19 na cidade de Brusque. Muito boa noite, espero que você tenha aproveitado bastante aí o seu feriado de sexta-feira, porque hoje é comemorado o Dia de Tiradentes, por esse motivo é feriado. Além de Tiradentes, nós comemoramos hoje também o Dia da Latinidade, parabéns aí a nós, latinos, também Dia do Metalúrgico, Dia do Policial Civil e Dia do Policial Militar. Amanhã, todos nós sabemos, é dia 22 que se comemora o descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. Mas só uma parte aí com relação ao mártir da independência ou da inconfidência, o mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele por muitas e muitas vezes foi esquecido pela sua luta pela independência brasileira. Aliás, praticamente uma luta em glória, porque lutou e acabou sendo enforcado, decapitado, extirpado e virou aí o mártir da inconfidência. É uma data que eu acho justa pela história que aconteceu, porém muitas outras pessoas também lutaram pela independência do Brasil, sendo que ela foi conquistada a 7 de setembro de 1822. Isso tudo é que nós temos com a nossa história, a história do nosso querido Brasil. Amigos, na noite de hoje nós vamos falar de um assunto que com certeza interessará muito a você. Neste tempo de crise, coisas difíceis de se inventar, mesmo porque o mundo está numa velocidade impressionante, e as invenções para se ganhar dinheiro ficam cada vez mais difíceis. Quando se pensa em alguma coisa, com certeza alguém já está fazendo. E você, na natureza, como dizia Lavoisier, tudo se copia, nada se cria, tudo se transforma. E é assim que o meu entrevistado de hoje, Jurandir Teixeira, vai contar para a gente como se faz a estratégia de venda. Obrigado pela presença, Jura. Um grande abraço, muito boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão acompanhando aí na audiência. E eu trabalho há 13 anos, na área de atendimento e vendas. Eu estudei administração de empresas, mas eu sempre gostei da área de comunicação. Muito jovem, já desde 16 anos, eu já trabalhava com vendas. Só que eu sempre gostei de vender, mas também sempre gostei muito de aprender. Então, comecei a buscar conhecimento, estudar, ler bastante, para agregar no trabalho do dia a dia. No começo, eu usava esse conhecimento, essas técnicas, para a minha própria vida, para os meus próprios negócios, para as minhas próprias vendas, e depois eu comecei a utilizar essas mesmas metodologias, esse mesmo método ou as técnicas, dando treinamento para algumas empresas. E hoje eu faço isso para várias empresas há alguns anos, que é esta área de atendimento e vendas, ou vendas e atendimento, são duas coisas interligadas. E a gente percebe que o comércio, que as lojas, ou seja, a empresa que trabalha com as portas abertas, esperando o cliente vir, ou quando você vai oferecer o seu produto ou serviço na rua, muitos negócios não são realizados devido a uma má comunicação. Falta habilidades para que as pessoas entendam realmente a proposta ou que se interessem verdadeiramente por aquilo que a pessoa está oferecendo. E isso são técnicas, isso é aprendido, isso existe formas de se aprender, de se ampliar essas habilidades e todo mundo ganha. O cliente ganha e, com certeza, a empresa, a loja também ganha quando se tem pessoas capacitadas, pessoas com habilidades para desenvolver essa parte da comunicação persuasiva, não da comunicação manipulativa, que manipula. A comunicação
que persuade, ou seja, que faz a pessoa enxergar aquilo de uma forma que ela não estava enxergando antes, ver de uma forma que ela não estava vendo antes. E isso é um poder, uma habilidade que pode ser desenvolvido quando a pessoa decide treinar, ser melhor a cada dia, melhorar a si mesmo a cada dia através da sua comunicação. Lógico que comprar e vender é histórico, né? Há muitos anos o homem faz isso, desde que que inventou a roda e o fogo, ele começou a fazer troca. Nós temos aí o sal como um dos principais pontos de início de moeda, de troca, né? Que daí vem o salário, mas a mercadologia, como se conhece hoje, é coisa aí de 3, 4 mil anos atrás. Como é que você vê o mercado hoje, não nesse tempo de crise? O mercado normal é o atendimento às diferentes técnicas que você vai mostrar aqui no nosso programa, mas eu gostaria de saber como é que você vê a parte do lojista, esse que espera alguém para comprar e tem lá um vendedor para oferecer. Certo. Você fez uma pergunta muito interessante, Sandro. Até eu costumo falar que eu sou premiado, né? Todo lugar que eu vou, todas as lojas que eu vou, todos os shoppings que eu vou, eu dou sorte de pegar sempre uma pessoa despreparada para me atender. E aí eu não sei se é porque eu percebo isso, porque é o meu trabalho. De acontecer. Não é difícil? Não é só comigo, então? Não sou privilegiado? Não é um eu pensei que era eu. Não, nós temos dado essa sorte também. Então fico mais feliz. E aí eu vejo o seguinte, que as pessoas, Sandro, e a audiência que está ouvindo, aposto que alguns empresários e você que trabalha no comércio também vai concordar comigo, ele coloca as pessoas para trabalhar, seja loja, não importa a área que ele trabalhe, seja com o ramo de negócio que ele trabalha, e ele treina as pessoas para ter, ou a sua equipe de vendedores, a sua equipe de colaborador, para terem todas as informações possíveis do produto ou do serviço. E o que essas pessoas, na maioria das vezes, se tornam? Transmissores de informações. Eles só repetem ou repassam as informações do produto, ou seja, eles passam informações, mas eles não passam uma mensagem que faz a pessoa se interessar pelo produto, entender o produto. E o que acontece? Você chega numa loja, como você disse, uma loja que está de portas abertas, esperando o cliente. Provavelmente, ou entende-se que uma pessoa que entra numa loja, existe o curioso, existe aquele que está só pesquisando, mas existe aquele que quer comprar. E nas três hipóteses, quando ele encontra uma pessoa preparada, a chance de se fazer negócios é muito grande. E quando não se encontra uma pessoa preparada, até aquela pessoa que foi decidida a comprar, ela volta sem comprar nada. Porque, voltando ao início que eu estava falando ali, quando você vai comprar alguma coisa, quando você sai de casa decidido a comprar, seja o que for, eu garanto para você que você tem no máximo 2 ou 3, quando muito 3 objetivos principais, 3 razões principais para comprar alguma coisa, não é mais do que isso. E quando eu chego numa loja e eu falo para aquela pessoa que está me atendendo, eu entendo que essa pessoa que está na minha frente é como se fosse um doutor, é como se fosse um médico. Eu estou com um problema, eu estou com uma dor e eu quero que essa pessoa me dê a receita exata para solucionar o meu problema. Perfeito. Só que você já imaginou se eu chegar diante de um médico e eu falar que eu estou com dor de estômago, ao invés dele me receitar, de fazer as perguntas necessárias, ele começar a me explicar tudo sobre o organismo, sobre o corpo humano. O que eu vou falar? Eu não quero ser médico, eu vim aqui para tratar do meu problema. O dono da Nem tem loja, tempo, né? O dono da venda, ele está lá, né? O dono da venda naquele início. E tem muitas. Ele está naquela pilha de contar, de ver, atende o cliente lá, atende esse. Para ele parar uma semana, por exemplo. É prejuízo demais. Para fazer a equipe dele aprender a vender, mesmo porque eu tenho assim, você está hoje sendo entrevistado, Jurandir, por um até reticente a acreditar que a técnica vá transformar um cara que não sabe vender num bom vendedor. Não que eu não acredito totalmente, mesmo porque isso é extremamente possível desde que o cara tenha vontade de fazer. Tem que ter motivo de ação, como diria
o nosso querido José Osni Boasque, o cowboy, nosso amigo, É. quando dá as suas palestras, ele diz que tem que ter motivo Pra de agir. ação, que é a motivação. Motivação. Né? Ele querendo fazer, ele vai conseguir. Tem que encontrar razões. Tem que encontrar razões, porque às vezes a necessidade faz com que o cara aprenda coisas que ele jamais imaginou que ele aprenderia. Então é fundamental isso. Agora, que você tem toda a razão, que o dono da loja, o dono da fábrica, o gerente de vendas é um excelente vendedor, mas ele não sabe transmitir isso para a sua equipe, porque depende de uma série de fatores também. Você é um entrevistado e eu estou aqui pensando que depende de uma série de fatores. Ele tem que ser simpático, ele tem que ser elegante com as pessoas, ele tem que ser bondoso, generoso, dedicado, e nem sempre o gerentão está lá para isso, ele está lá para mandar o cabo de vassoura na turma. E os compromissos do dia a dia eleva ele para um outro setor, né? Por exemplo, ele começa a ter problemas, ele começa a ter necessidades para resolver no dia, que ele não está com aquela motivação para passar esse entusiasmo para o vendedor. Porque não, o vendedor, nem ele está entusiasmado para fazer isso. Porque o vendedor, ele tem que gostar primeiramente de pessoas, porque é aí que entra naquela parte que a gente estava falando, Sandro. A maioria dos cursos de vendas, das palestras de vendas hoje, você vê que ele vem enlatado. Uhum. Ele vem enlatado. O cara lê um livro lá de um americano, eu sei porque eu fiz isso por muito tempo, e aí chegou um momento que eu comecei a me frustrar, porque eu saía da loja e eu via que não acontecia nada. Aquilo que eu ensinava, aquilo que eu falava, que era muito bonito na teoria, não se usava para nada, porque era uma teoria americana. Hoje, os maiores treinamentos, as maiores consultorias e as maiores experiências, seja em qualquer área, bem ou mal, é nos Estados Unidos, é feita lá pelos americanos. Os americanos têm paixão por experiência. Se eles decidirem estudar porque com um cachorro dá 3 voltas e depois cheira o rabo e senta, eles vão ficar 5 anos estudando para descobrir que ele faz isso porque ele é um cachorro e não pensa, mas ele estudou. Então os americanos, eles investem muito no conhecimento, no desenvolvimento pessoal, e eles são muito o quê? São muito capitalistas. Então eles escrevem muitos livros. O sonho de todo americano é chegar o quanto antes no seu primeiro $1 milhão e escrever o seu primeiro best-seller. Isso é uma questão de honra para o americano, seja ele empregado, vendedor, empresário, mas essa meta... Tem isso no ensinamento básico da família, inclusive. Então você vê que a gente tem muitos livros fantásticos americanos para conhecimento. Aí o que acontece? A maioria dos palestrantes brasileiros, eu me incluía nisso, hoje não mais, porque caiu a ficha que o Brasil é o Brasil. Eu posso pegar muitos conhecimentos americanos, mas não serve para o nosso povo brasileiro, não serve para o nosso sistema de comércio, não serve para o nosso povo. E aí, então, você vê que as pessoas vêm com um treinamento pronto, Sandro. Eles chegam aqui e jogam na cabeça do povo, principalmente quando veio para cá, e eu fiquei por 5 anos estudando programação neurolinguística. Ela é linda, mas ela é para ser usada em você, é para transformar você. Nós vamos falar sobre a PNL também e outras técnicas que são usadas costumeiramente, e alguns livros, como você falou, em best-sellers aí. Eu li quase todos, posso dizer. Eu sei que você já leu 500 livros na sua Mais de 500, carreira. Então tudo nessa área, psicologia e vendas. Nós vamos trabalhar em cima disso aí com o nosso telespectador após o nosso primeiro apoio cultural. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso TVB Entrevista deste dia 21 de abril de 2017, sexta-feira, feriadão aqui em nosso querido Brasil. A presença hoje ilustre do nosso convidado Jurandir Teixeira, falando sobre técnicas de venda, e a gente falava aí sobre best-sellers. Aí já toca num assunto que realmente a gente vibra quando vê alguns livros. Eu, particularmente, não li grandes literaturas sobre venda. Li aí, quem sabe, O Maior Vendedor do Mundo, com Og Mandino. Sim. Quem Pensa Enriquece, eu acho que é top, do Napoleão Hill. Também O Segredo de uma Mente Milionária e alguns livros motivacionais. Também li o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que é um barato. Mas o que você... É dali que se tira o dia a dia de um vendedor, desses livros? Então, é o que eu estava falando para você. Demorou para cair a ficha, Sandra. Eu posso dizer que isso caiu. Você vê, faz 13 anos que eu dou treinamento profissional. Que antigamente eu dava treinamento para a minha equipe de vendas
e ganhava com a produção. Depois eu comecei a dar treinamento para empresas, então cobrando. Depois eu comecei a fazer palestra ao público, palestra cobrando ingresso. Fiz palestra em Brusque, deu umas 200 pessoas. Fiz palestra aqui em Itajaí, lotou o shopping, quase 500 pessoas. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente, cobrando para passar essas informações. Porque eram informações que as pessoas não tinham tempo nem paciência para buscar essas informações e quando buscavam não sabiam como organizá-las. Porque informações todo mundo tem. O que faz a diferença é como organizar essas informações. Isso é muito difícil, cara. Isso que é o difícil, que é você colocar em ordem, porque é como se fosse um monte de pérola solta em uma mesa. Se você for pegar na mão, você corre o risco de perder. Então, o que é a organização? A organização é o cordão que você vai colocar as pérolas uma por uma e transformar. Então, o conhecimento, eles são as pérolas. A organização é o cordão. Como vou organizar para que eles fiquem numa sequência e fique bonita no pescoço, não se perca, fique uma sequencial da outra. E aí começou a surgir no Brasil os best-sellers americanos, ou seja, os grandes escritores, como você falou, Napoleon Hill, Og Mandino, todo mundo, o maior vendedor do mundo, quase todo mundo leu, a Coca-Cola. O gerente da Coca-Cola comprou 100 mil exemplares e deu para todo mundo ler, porque ele considerou o livro que mais motivou a ele, queria que toda a sua equipe. Aí nós temos a neurolinguística. Quando chegou a neurolinguística no Brasil, através do Anthony Robbins, o que aconteceu? Todo mundo se apaixonou, eu vou dominar o mundo. Porque a neurolinguística, ela te dá informações que aparentemente você vai controlar todas as pessoas à sua volta. Até vou fazer um parênteses aí com a neurolinguística, claro. Porque quando o Laí Ribeiro trouxe, veio para o Brasil com a neurolinguística, com a PNL... Sucesso não ocorre por acaso. Sucesso não ocorre por acaso. Quando ele trouxe isso, você parava assim, rapaz, eu olhava o Laí Ribeiro falando... Onde vem esse conhecimento? Dava uma hipnotizada no cara, tu saía dali pensando que tu ia dominar o mundo. Dominar o mundo. Essa é o que você estava falando aí. Você pensa que vai dominar o mundo. Exatamente. Aí o Laí Ribeiro foi um dos primeiros, né, que chegou no Brasil, até um dos primeiros a dar seminários de um final de semana, você entrar na sexta-feira às 7 da noite e sair no domingo ao meio-dia. Imersão, ficar numa fazenda, fazendo quebra da madeira, você fazer um autoconhecimento, trabalho em grupo, e você ficar um final de semana focado em melhorar você, ou seja, desenvolver o melhor você que existe dentro de você. E aí, isso tudo, de uma certa forma, o que acontecia, Sandro? Os que tinham melhores condições, porque eu lembro que nessa época aí, um curso de um final de semana era coisa de R$ 3.500, R$ 4.000, incluso hotel, estadia, mas era caro, não era para qualquer um. Então a pessoa ia lá, o gerente, o dono da empresa, ou a empresa pagava para alguns, e o cara voltava e nos próximos 3 meses a produção aumentava muito, as vendas aumentavam muito. E a pergunta era essa, Sandro, não se falava em vendas. Porque num treinamento desse é desenvolvimento pessoal, é você perdoar a si mesmo, perdoar os seus pais, porque o ser humano tem muito trauma dos pais, então num curso desse eu fiz vários, né, até ajudei, ministrei alguns cursos juntos com o Massaro Gata, com o Amaury Pereira, uns caras bons aí do Brasil, que foram até lá fazer com o Antônio Robbins. Então é trabalhado muito o perdão, perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar quem te feriu e tal, e se perdoar. Aí o cara faz um treinamento desse, ele sai de lá, tudo que ele coloca a mão dali pra frente dá certo. Ele vende mais, ele prospera a empresa, ele melhora a equipe. Daí os caras começaram a me perguntar, poxa, mas não foi falado em vendas, mas você triplicou suas vendas. Qual é o segredo? Qual é a razão? Né? Aí a neurolinguística começa a explicar. A neurolinguística começa a falar o seguinte, você não precisa ser um psicólogo para entender de psicologia, você não precisa ir numa faculdade para entender. Se você estudar, você se torna um psicólogo sem ter o diploma, mas você tem o conhecimento de um psicólogo. E ela começa a mostrar o seguinte, o que uma pessoa levava 6 meses de terapia, a neurolinguística resolvia em 2 horas. Por exemplo, o cara tinha medo de fobia, tinha medo de subir, o cara tinha fobia, tinha problema de entrar no elevador, o cara tinha medo de falar em público, qualquer coisa ela chegava lá, a neurolinguística provava o quê? Que era um trauma que ela estava vivendo, que ela não tinha
sair fora daquilo. Aí os caras falam assim, poxa, mas eu fiz o curso lá, trabalhei esse problema, mas comecei a prosperar. Comecei a vender pra caramba, comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a entender que ele podia buscar esse conhecimento por conta própria. Uma coisa boa da neurolinguística é que ela trabalha que você não precisa ser dependente de ninguém. Não, porque depende muito de você. É porque ela manda você estudar os resultados. Ela fala que não tem fracasso, existem resultados. Se você estava decidido a ter tal resultado e deu ao contrário, não é que você fracassou. Você teve resultado que você não esperava, mas houve um resultado. Uma tentativa então, ou é sucesso ou é experiência. Ou é experiência. Não, nunca é fracasso. É aquela famosa frase que o pessoal fala do Thomas Edison, né? Que ele, você fracassou 1000 vezes e acertou na 1000ª. Não, eu aprendi 1000 maneiras que não davam certo a lâmpada e uma que funcionou. Então é você interpretar as coisas de uma forma diferente. A neurolinguística ela fala que não importa o que acontece à nossa volta, mas como interpretamos. É aquela famosa historinha, aconteceu um acidente, um sai do carro querendo matar o outro sai e olha e fala pro cara, pô, graças a Deus nenhum de nós se machucou, foi só o carro. Então é a interpretação. E a vida é uma questão de interpretação. As vendas é uma questão de interpretação. Então a pessoa começava a ampliar a sua mente, começa a entender a sua mente. E começa a desenvolver. Só que daí, Sandro, o que aconteceu? Para quem está trabalhando no nível de liderança, a PNL, esses cursos são muito bons, porque eu lido com pessoas. A minha venda é vender entusiasmo para você, é vender ideias, é vender a vontade de desenvolver. Mas agora, quem não faz esses treinamentos e vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com atendimento, que é a área que hoje eu trabalho forte, que é o atendimento e vendas. Você chega lá, o que acontece? As pessoas estão sem noção de comunicação. Por quê? É o que nós falamos. Aí o dono da empresa, ou o gerente, ou o próprio funcionário, ele resolve fazer um curso de vendas. Aí que eu quero chegar, entendeu? Existe o nível aqui de quem tem condições de pagar cursos realmente bons, certo, que são caros, e existe aquele pessoal que vai lá fazer um curso, nada contra, eu já dei vários cursos em escolas, por exemplo, cursos profissionalizantes, como escolas, né, de cursos, já dei cursos de vendas, e existe muito, mas o que acontece? A pessoa que está lá ministrando o curso, ela na verdade vai trazer um sistema enlatado, ela vai trazer umas técnicas enlatadas que funciona numa situação e não funciona na outra. A pessoa participa do treinamento e é aquilo que você falou. Ela entende que ela tem que... Primeira coisa, conhecimento do produto. Isso é uma coisa que você mais escuta num treinamento de vendas. Olha, você tem que ter o conhecimento do produto que você... É claro que tem que ter. Só que eles esquecem, a maioria dos treinadores, dos palestrantes, eu também caía nisso, que a pessoa tem que ter o conhecimento do produto para ela como profissional. Mas quando chega o cliente não quer se tornar um vendedor daquele produto. O cliente quer saber se o produto resolve o problema dele e deu. Hoje, o maior problema das vendas é o cara falar demais. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me preocupo nos treinamentos. Eu falo o seguinte, poxa, normalmente, se você for fazer um cálculo, Sandro, os vendedores falam 9 vezes mais do que aquilo que o cliente quer saber. Até para encerrar esse nosso segundo bloco, essa de falar demais, eu vou contar uma historinha, então, de um vendedor de extremo sucesso. Ele, uma certa vez, vendendo um carro, ele estava vendendo um Ford Landau. Você se lembra do Galaxy? Do Galaxy, sim. É, um Landau. Aquele grandão. Era bonitão. Sim. Então ele chega para o senhor e diz assim... De luxo na época. De luxo. Senhor, o senhor está comprando um carro maravilhoso, com teto de curvim, hidramático, com 3 marchas, freio a disco, com banco inteiriço na frente e atrás. O carro é sensacional, tem 50 mil quilômetros, tal. E o cidadão olhou para ele e tal. Olha, bonito o carro. Quanto é o carro? O carro é 5 mil reais. 5 mil reais. Não, eu quero comprar o carro. Quando o cara diz eu quero comprar o carro, era para o vendedor... Parou. Vamos acertar os detalhes. O cidadão sentou para fazer o cheque de 5 mil reais
Aí ele disse, o senhor vai se sentir muito feliz, pode ter certeza que o senhor acabou de comprar 5 metros de pura felicidade. Aí o cara disse, espera aí, quanto é que mede o carro? 5 metros. 5 metros. Amigo, não vai dar para mim ficar. Minha garagem tem 4,30 metros. Então, eu, infelizmente, o senhor me agradeço a sua atenção, mas não vou ficar. Ele deveria ter ficado quieto. Exagero de informações. Ele não ficou quieto, Exagero achou de que ia. informações. Então, o vendedor, eu sei, essa técnica aí, ela funciona. Você tem que parar na hora certa. E só para finalizar, eu sei, rapidinho aqui, o que hoje é o meu desafio, Sandro? É fazer as pessoas entenderem, quem trabalha com vendas, que ele não está ali para ser o aplaudido. Hoje eu vejo os vendedores querendo ser aplaudido pelo cliente porque ele sabe demais. Não, o vendedor está ali para resolver o problema do cliente e quem tem que ser aplaudido, ou o aplauso do vendedor, é quando o cliente compra. Não é mostrar para o cliente que ele sabe demais e que o cliente é um burro. Porque quando eu demonstro que eu sei demais e o cara está de boca aberta na minha frente, fala, pô, esse cara é muito inteligente, esse produto não é para mim porque eu sou muito burro para lidar com isso ou para entender disso, e atrapalha. Então, às vezes assusta. É. Depois nós vamos ter mais uma historinha para contar. Vamos a um rápido apoio cultural. Voltamos em seguida, nesta sexta-feira, 21 de abril, com o nosso TVBE Entrevista. Já voltamos. De volta com o nosso TVBE Entrevista. Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril. E é uma alegria imensa estar mais uma vez aí com você, com o nosso TVBE Entrevista, já há quase um ano com você. Muito obrigado por você estar aí, dando essa atenção especial para a programação da TVBE, que é sempre feita com o objetivo e o foco em você, a nossa comunidade, a nossa sociedade. É fundamental para que você realmente tenha a gente aqui como seus amigos aí, dentro da sua casa, nos recebendo com muita alegria. Nós fazemos esse trabalho todos os dias aqui na nossa emissora. Hoje, o meu convidado aqui no TVBE Entrevista é Jurandir Teixeira. Ele é um professor de vendas, de técnicas para que você use persuasão para fazer a venda do seu produto. A gente conversava muito sobre livros, sobre técnicas, sobre a forma de o vendedor chegar. Treinamentos enlatados. Enlatados. Agora, tem uma coisa que faz uma grande diferença, Jurandir. O sorriso. O trabalho é o seguinte, Sandro, porque não adianta eu tentar ser falso. Também não funciona. Uma falsa simpatia, ela é pior do que não ser simpático. Ou seja, se você vai ser falso se você vai falar aquele querido, mas é um querido falso, não fale. Se você vai dar aquele sorriso amarelo, que não é um sorriso que você não sente vontade, é melhor você tomar cuidado, porque existem pessoas que desenvolveram uma habilidade de quando está propício o clima, ele sorri. E ele sorri e ele convence que é um sorriso natural. Existem pessoas que não têm essa habilidade. Então, esse meu treinamento, como ser um vendedor consciente, primeira coisa que eu faço a gente faz um trabalho na primeira semana para que a pessoa conheça a si mesmo. Porque, por exemplo, as pessoas falam que o extrovertido vende mais. Mentira. Não? Não. Ué? Mentira. Mentira porque o extrovertido, ele fala mais. Não vende mais. Mas com certeza ele fala mais. Ele fala mais. Ele fala bem mais. Ele fala mais, mas se você for fazer uma pesquisa, se nós sairmos aqui e começarmos a pesquisar por aí, você vai ver que dentro das empresas, quem traz os resultados é quem encontra um equilíbrio. Ele não é tão extrovertido, mas ele não é tão introvertido, ele encontrou um equilíbrio. Ou seja, ele sabe falar, mas ele sabe se calar. Porque duas coisas são complicadas. Então vamos dizer, a simpatia ela é extremamente necessária para que eu conquiste você. Porque quando eu sorrio para você, automaticamente eu ativo em você o desejo de sorrir para mim. Porque eu se torno um espelho para você, é automático. Mas a coisa que mais influencia as pessoas é essa naturalidade. Então, o que eu treino hoje, eu treino muito comportamentos. Porque quando a pessoa aprende a desenvolver um comportamento espontâneo, ou seja, mesmo que eu esteja falando sério com você, mesmo que eu esteja passando informações sérias, você consegue confiar em mim, você consegue sentir que a minha espontaneidade ela é verdadeira. Então isso também convence. E quando eu sorrir para você,
tem que ser um sorriso verdadeiro, Sandro. Porque não adianta eu querer inventar simpatia. A melhor maneira de impressionar alguém é não tentar. Então você vê que as pessoas entram numa loja e também existe essa parte que você falou. Elas aprenderam que o cara tem que ser simpático. Mas o cara não tem motivo, como você falou antes, para ser simpático. Então, se eu tentar ser simpático sem motivo, ou se eu tentar sorrir sem necessidade... Com falsidade. Vai ser pior. Então, nós vamos trabalhar o quê? Exatamente o que muitos cursos de final de semana, seminários de autoajuda trabalham. É como desenvolver a tua melhor personalidade, a tua melhor versão do você, a melhor versão do Sandro, a melhor versão do Jurandir em uma negociação. Como é que eu atuo como um homem de negócios? Como que eu atuo como um vendedor? Como que eu me comporto diante de um cliente? Detalhe, entendendo a personalidade, o perfil do cliente. Você tem que checar essa personalidade na chegada. Na chegada. Até no jeito do cara caminhar. Por isso são técnicas de venda. Até do jeito do cara caminhar. Por exemplo, o cara chegou na loja, o cara já começa com um jeito extrovertido com você. Quer dizer, ele necessita de alguém extrovertido para trabalhar com ele. Está receptivo a isso. Isso. O cara chega sério, não vai de gracinha com o cara, que o cara não vai gostar. Sabe por quê, Sandro? Jamais de chefinho ou chefinho. Já deu ou patrão, ou doutor. Quer dizer, existe, você tem que ter uma coisa que quando os vendedores encontram, quando o ser humano aprende a trabalhar essa palavra chamada percepção, ele vive bem em qualquer lugar. Quando você aprende a perceber os outros e, ao mesmo tempo, se colocar no lugar dos outros. Porque, às vezes, normalmente, o que acontece? O cara não está de bom humor é porque as coisas não estão legais. E se eu começar de gracinha com ele, isso vai ser uma ofensa para ele. Agora, o cara está bem-humorado, o cara está animado, eu vou sério trabalhar com ele, isso também ofende. Então, comprova-se o seguinte, que eu gosto de pessoas iguais a mim, que pensam mais ou menos como eu, que falam mais ou menos no mesmo tom de voz que eu falo, pessoas que têm mais ou menos as mesmas características. Você jamais vai ter uma pessoa que é um grande amigo seu se ele não tem características bem semelhantes a você, se ele não gosta mais ou menos dos mesmos assuntos, das mesmas coisas, porque nós gostamos de pessoas semelhantes a nós. Em uma comunicação, em uma venda, o vendedor, o atendente, ele tem que ter essa percepção de perceber quem está na frente, qual é o perfil de pessoa que está na frente. É o perfil de uma pessoa extrovertida? Poxa, eu tenho que puxar o meu lado extrovertido com essa pessoa, não de uma forma falsa, de uma forma espontânea, que entre na brincadeira com ele. Dentro de um limite sempre. Dentro de um limite, de um equilíbrio. Eu estou diante de uma pessoa séria. Eu tenho que trabalhar a minha espontaneidade com seriedade, de uma forma madura, de uma forma que faz o cara se sentir seguro comigo. E isso são habilidades que a pessoa só aprende se ela decidir aprender, Sandro. Porque é muito bom eu ficar no meu estado, eu ficar do jeito que eu sou e falar, olha, não gostei daquele cara, ele não me agradou, porque eu não quero mudar, porque eu não quero trabalhar uma essa coisa habilidade. certa, Jurandir, isso aí é experiência de vida até nossa, você aí com esse tempo todo, e a minha experiência de vida particular, ela, infelizmente, o excesso de conhecimento assusta as pessoas. E atrapalha também. E atrapalha. E atrapalha, porque exatamente. você não consegue conviver com uma pessoa que sabe pouco, assim, de uma forma realmente de conhecimento. Por exemplo, nunca viajou, não teve oportunidade, você não conheceu as coisas. Aí você vai falar, por exemplo, porque a Torre Eiffel, ela é assim. Aí você fala isso com naturalidade. Para ele é uma Para ele aquilo é uma ofensa. O cara tá querendo se aparecer, né? Isso assusta as pessoas. Não assusta? Assusta. E é como eu falo, por exemplo, vamos dizer, o cara se tornou um ótimo profissional. Eu vou dar um exemplo, Sandro. Eu estou dando consultoria para uma rede de lojas de colchões. Né? São colchões... Olha, que vender colchão não é fácil. É punk, cara. Porque é muita concorrência, e o que acontece? O que acontece? A maioria das vendedoras que trabalham lá, que já tem um certo conhecimento, é como você falou, a pessoa chega na loja para comprar um colchão. E quando ela chega para comprar um colchão, o que é que acontece? A mesma situação que eu te falei. Ela vem com 2, quando muito 3 razões que fez ela decidir comprar um colchão. E hoje o meu trabalho mais forte é esse, porque as vendedoras mais antigas, elas querem
dar todas as informações técnicas do colchão para aquela pessoa, porque é fabricado lá, porque é uma máquina importada, porque é costura, não sei o que, porque é tecido, não sei o que. E o que a gente percebe? Que o cliente fala, poxa, mas isso para mim eu não entendo, não sei o que você está falando, eu quero saber se o colchão é macio, se o colchão é mole ensacada e ele vai né, não vai afundar. Se ele aguenta o meu peso, tá bom. E se ele gostou do designer. Aí eles querem dar o show de mostrar o quanto que eles sabem, mas para o cliente aquilo é uma novidade, para o cliente aquilo é desnecessário e acaba atrapalhando as vendas. Só que o que acontece? O vendedor ele tem um ego. Eu descobri isso, né, por mim mesmo. A gente tem um ego em relação ao nosso trabalho. Eu quero mostrar para o meu cliente que eu sou bom. E esse eu sou bom atrapalha mais do que ajuda. Foi mais ou menos o que você falou. Por exemplo, você senta para conversar com uma pessoa que viajou vários países. Exatamente. Eu não saí nem de Itajaí. E ele começa a falar das outras cidades. Para ele é natural e é gostoso, porque ele realmente viajou. É um assunto agradável. Mas para mim, eu fico perdido. Eu falo, poxa vida, por que ele não quer falar de Itajaí? A pessoa se afasta de você. Fala de Itajaí que eu sei falar, né? Então o vendedor, quando ele chega na loja, ele fala mais ou menos assim pro vendedor: me ajuda, eu quero que você me diga se o que eu preciso esse colchão vai me dar. O resto não me interessa. E o vendedor quer mostrar que ele sabe, quer contar tudo o que ele aprendeu e atrapalha. Então hoje, eu acho que a gente está numa nova era que as informações elas estão sendo só transferida informação, cada vez mais informações, e poucas pessoas que estão parando para pensar. Quer dizer, só transmite informação, mas não se pensa. Não se pensa. Não se pensa. Não se busca conhecimento, não se pensa, não se analisa. Isso. E aí o que está acontecendo com quem trabalha no comércio, ele se tornou o quê? Um transmissor de informações, enquanto que ele não pensa para si mesmo, pergunta: isso daqui é o que vai ajudar a resolver o problema do cliente? Ou é só uma força ou massagear o meu ego para dizer o quanto que eu sei? E não traz resultados, e nós trabalhamos com resultados. Então o vendedor ele deve conhecer muito bem o produto, mas ele deve entender que o cliente ele não quer se tornar um vendedor daquele produto, ele quer saber se soluciona o problema dele. Tanto é que quando eu chego numa empresa para fazer uma consultoria, para dar um treinamento, a primeira semana eu não faço nada. Eu só quero assistir o pessoal vendendo. Porque é mais ou menos os mesmos problemas nessa área que eu digo para você. Transmite-se muitas informações, mas não se traz resultados para a empresa. E não se tem um contato humano. Não se resolve o problema. Que era necessário. Se colocar no lugar do comprador. Do comprador. Nós vamos para mais um apoio cultural e vamos voltar em seguida aí para fazer esse fechamento dessa conversa sobre técnicas de atendimentos e também de vendas em seguida. Ok. Estamos aí com o nosso quarto bloco deste TVB Entrevista, hoje com o Jurandir Teixeira, que fala sobre técnicas de atendimento e vendas. Agora a pergunta que não quer calar, meu caro e nobre companheiro Jurandir, é sobre esses tempos de crise. Agora sim, vivenciando isso que nós estamos hoje vivenciando. É difícil você dizer para um vendedor: não, vai lá, atende, porque não tem nem comprador muitas vezes. As lojas estão aí, as moscas, para não dizer a míngua. Sim. E aí, o que o cara vai fazer da vida? Olha só, a gente enfrentou um problema no comércio, Sandro, há muito tempo, que bateu-se muito na tecla que tem que ter publicidade. Empresa que não é vista, não é lembrada, né, tem que divulgar. Então as empresas começaram a divulgar. Você vê que as empresas, as grandes empresas hoje estão investindo milhões em publicidade, na TV, no rádio, nos jornais, em outdoors. Só que daí aconteceu aquele outro detalhe. Quer dizer, deu uma enxurrada de pessoas para dentro das lojas, não tinha pessoas qualificadas para atender. Então também houve ficou desproporcional. Quer dizer, muitos clientes não tinham habilidade de atendimento. O que está acontecendo? Hoje, com essa crise, como você falou, nós temos duas situações agora. Aí é o que você falou, quer dizer, poucos clientes e também as pessoas não estão qualificadas, ou poucas
poucas pessoas preparadas para dar um bom atendimento. Então, antigamente, falando-se aí a coisa de, vamos colocar 5 anos para trás, tinha-se muitos clientes e não tinha pessoas preparadas para atender, mas passava batido. Por quê? Porque como tinha um fluxo grande de gente, mesmo assim as lojas tinham sucesso. Claro. Só que hoje fica-se bem nítido quem que vende, quem tem uma preparação. Porque como é poucos os clientes e a concorrência é grande, quando você vai até uma loja, você vai comprar daquela pessoa que realmente vai conseguir conquistar você, que vai conseguir te oferecer segurança, vai conseguir ganhar o teu carisma, a tua atenção. Então hoje fica bem claro quem atende e quem não atende. Por quê? Porque os clientes estão sendo disputados a dedo. Opa, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não é aquela multidão, até porque até a publicidade diminuiu, todo mundo andou cortando, a maioria das empresas diminuiu os seus funcionários. Então hoje dá para ver bem claro quem que sabe trabalhar e quem não sabe trabalhar. Hoje, quando eu começo a acompanhar algumas empresas que eu vou fazer consultoria, fica bem claro que a empresa sabe quem vende e quem não vende, quem sabe trabalhar e quem não sabe trabalhar. Antigamente não se sabia, porque se vendia. Como tinha muito cliente, girava muito clientes, rápido, girava muita coisa. Porque tem um clientes. detalhe nisso tudo aí, porque nós vivemos uma época de extrema abundância, né? Parece até a era bíblica, de abundância, e depois vem a miséria. A miséria. Vem a escassez. Os 7 anos do Egito de plantio gorda, e depois da colheita, e depois a fome de novo. Então nós estamos vivenciando agora uma situação de extrema pobreza de dinheiro. Comercial. Né? De comércio, né? E nós estávamos vivenciando uma situação também que não era normal, por causa desse excesso de dinheiro de lava-jato para todo mundo. E era um boom para todo lado, né? Todo mundo jogando dinheiro pela janela. Financiamento a toda hora, né? Agora nós vamos trabalhar aí 6 anos de Brasil, segundo a previsão dos mais otimistas. Rédea curta. Em 6 anos de Brasil desse jeito, dessa forma, para que daqui a 6 anos, em 2022, 2023, nós já tenhamos um mercado equilibrado, não aquele absurdo que nós vivemos até 2015, nem essa miséria que estamos vivendo hoje em termos de mercadologia. Aí acontece um equilíbrio de demanda e oferta, que nós podemos aí dizer que as coisas vão entrar nos seus eixos. O que é importante para o empresário é não relaxar com relação à sua equipe de vendas. Mesmo que reduzida, ela tem que estar preparada. Toda desgraça traz uma coisa boa, né? Toda, sempre. Um mal traz um bem, assim. Então, essa crise, como Estou você... estudando essa parte aí. Está estudando? Daqui a pouco eu chego lá. Chega lá? Às vezes não a percebe na hora, mas no futuro você vai perceber, exato, né? Não, eu estou estudando, devagarinho eu chego lá. Todo mal traz um bem, toda desgraça. Então, essa crise, Sandro, ele, de uma certa forma, está fazendo as pessoas abrirem os olhos. Tanto o empresário, o empreendedor, o industrial, quanto o funcionário, que ele tem que se qualificar. No caso dos empresários, dos industriais, que tem que qualificar a sua equipe. E no caso dos que estão trabalhando como vendedores, como atendimento, como telefonistas, que eles têm também que trabalhar essa preparação. Por quê? Porque hoje dá para se perceber onde tem alguém que se destaca e onde que não tem. Por quê? Como eu falei para você, nesse trabalho que eu faço com essa rede de lojas, tem 7 lojas de colchões só aqui em Santa Catarina, daí tem São Paulo, Paraná. Só aqui as pessoas que realmente sabem vender destacam-se no decorrer do mês. Ó, tal fulana lá vendeu X, tal vendeu. Antigamente dava, sabe, ficava meio que mascarado, assim, não, mas tá todo mundo, tá bom, tá vendendo. Não, hoje destaca-se quem realmente sabe vender, quem realmente quer e está se preparando a cada dia para ser um pouquinho melhor a cada dia. Então hoje exige-se um resultado das pessoas que realmente seja mostrado, ó, tá aqui, ó. Desde que ela esteja preparada, ela consegue o resultado. Consegue. Como é que você, aí já estamos aí no final do nosso programa, como é que você faz os cursos, quanto tempo de duração, como é que você trabalha dentro da consultoria? Eu trabalho assim, Sandro, existe uma palestra rápida que pode ser feita, por exemplo,
uma palestra motivacional com atendimento e vendas, com técnicas de atendimento e vendas em média de 2 horas. Essa é uma palestra que a gente faz em várias empresas. E existe o curso, que daí é um curso esse curso que eu falei, como ser um vendedor consciente, que daí ele é um curso de 7 horas e meia. Normalmente eu faço 1h30 por dia, né? Pega a semana toda a corrida e tal, e aí a gente faz de segunda a sexta, ou pode parcelar 2 horas numa semana, na outra, mas ele é um curso de 7 horas e meia, como ser um vendedor consciente. Neste curso é o curso que trabalha-se um bom profissional, quer dizer, para ele aprender a se conhecer, para ele aprender a entender o perfil, aí trabalha-se neurolinguística, trabalha as 6 armas da persuasão, como contraste, lei social, o carisma, como trabalha a escassez, trabalha as 6 armas da persuasão que são universais, sempre vai funcionar. Trabalha-se as técnicas de comunicação da neurolinguística, como o rapport, como se é visual, auditivo, sinestésico. Aí a gente engloba nesse curso um autoconhecimento e uma capacidade de autoconhecer as outras pessoas. Então esse é um curso mais completo e funciona bastante, né? Todos os lugares que a gente ministra aí, os resultados são notórios. Eu tenho certeza disso, é por isso que você foi meu convidado hoje. Eu Sim, agradeço obrigado. demais a sua presença. Temos muito ainda o que conversar, mas estamos apenas no primeiro ano de recuperação desse Brasil. Então vamos ter muita coisa aí pela frente. Jurandir, um grande abraço, obrigado pela sua presença. Que Deus te proteja, te abençoe, te ilumine e que te dê mais conhecimento. E vamos fazer curso aí de técnica de vendas. Vamos. E eu agradeço também por estar aqui dando a entrevista, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. E como você falou, o melhor investimento que uma empresa pode fazer é na sua equipe. E existe 3 formas, só para finalizar a minha parte, de motivar as pessoas. A primeira delas é através de ameaça. Quer dizer, se você não fazer assim, você está fora da equipe. A la Pablo Escobar. Ou seja, ou você faz ou tá morto. Essa é o motivo até uma altura, até o momento que a pessoa pode fugir. A segunda é a motivação financeira. Funciona muito bem, melhor que a primeira. É dizer, faz X, você ganha X. Muito ótimo. Só que o dia que você parar de oferecer esse incentivo financeiro, você perdeu aquela pessoa. Dê para os seus funcionários uma cesta básica todo ano. Chega um final do ano que a empresa está em crise e diz que não vai dar. Todos os funcionários vão dizer que aquela empresa não presta. Esqueceram todos os outros anos. Então, a motivação financeira, se você vai oferecer à sua equipe, tenha bem claro na sua mente que você não pode tirar, só pode melhorar, senão você vai perder a sua equipe. Agora, a terceira forma e a fórmula, e a que mais funciona, desenvolvimento pessoal. Treine as pessoas para serem cada dia um pouco melhor, a elas se desenvolverem como pessoas, como profissionais. Esse é o tipo de motivação que mais cresce uma empresa, que é o método de todas as igrejas evangélicas. Ah, é? É desenvolvimento pessoal. Lá eles não ganham dinheiro, eles não ganham ameaça de que vão ser mortos, mas eles aprendem a ser cada dia um pouco melhor. Por isso que é a rede que mais cresce no mundo, é o sistema de desenvolvimento das igrejas evangélicas. Olha, que bom. Já descobrimos um segredo nesta sexta-feira. Então tá bom. Muito obrigado, Jurandir. Um grande abraço para você. Um abraço para você também que está aí nos assistindo até essa hora da noite. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia no nosso canal 21, TV aberta em toda a região da Anfre. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 22 horas. Quem estará aqui conosco é o Robson Alan Dias, que é o coordenador aí do nosso serviço de trânsito da Codetran. Estará novamente aqui falando das mudanças que já aconteceram na nossa cidade desde o início da sua gestão na Codetran. Por hoje é só. Fica com Deus, porque sem Deus nós não somos nem nunca seremos nada. Nós precisamos dessa luz divina para seguir o nosso caminho. E não esqueça, a viagem é sempre melhor do que o destino. Mesmo que este destino seja a vida eterna, curta essa viagem, porque ela é extremamente importante para que você aprenda e se desenvolva. Bom final de semana, fica com Deus e até segunda. Tchau.